faltas em consultas médicas nas unidades básicas de saúde viraram um problema sério em Araçatuba. Só entre junho e dezembro do ano passado, mais de 12 mil consultas foram perdidas por ausência dos pacientes. Isso mesmo, o paciente não foi à consulta que estava agendada. Isso causa um impacto nas filas, atrasa atendimento e dificulta o funcionamento da rede pública. Para tentar resolver esse problema, a Zat Saúde passou a implantar um sistema de confirmação de consultas por WhatsApp nas UBSs. E para explicar essa medida, falar dos desafios da atenção primária e esclarecer as dúvidas mais frequentes da população dos moradores de Araçatuba, o nosso convidado é o coordenador médico da Zat Saúde, Dr. Ângelo Giacomossi. Dr. Ângelo, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui, é sempre uma honra recebê-lo. Bom dia, Cibele, eu que agradeço o convite e também digo, sempre um prazer estar aqui no seu programa. Doutor Ângelo, foram mais de 12 mil faltas em consultas em apenas 6 meses. É um número que chama muito a atenção. O que esse dado mostra sobre esse comportamento das pessoas e sobre o sistema de saúde hoje em dia? Pode ser que também está demorando muita consulta, a pessoa até esquece? Sim, o absenteísmo ele é um problema mundial. Não é só no Brasil, não é só em Araçatuba. É um problema de saúde pública extremamente complexo. Ele tem, são vários fatores, né, que causam, que levam ao absenteísmo. É um problema multifatorial. Então, essas 12 mil consultas que não foram realizadas, estavam marcadas, agendadas, né, e não foram realizadas, elas poderiam se reverter em atendimentos para pessoas que estão precisando. Porém, nós nunca podemos culpar a pessoa por não ter ido, né? Colocar como uma falta de responsabilidade do usuário do SUS, não é isso. Pode ser sim um tempo de consulta marcado para muito longe, porque às vezes a pessoa está com um controle, não tem nenhum problema de saúde crônico, está com a sua condição crônica controlada, sem nenhum sintoma, e ela é agendada para daqui 3 meses ou para daqui 6 meses, dependendo da condição, do controle que ela está. Quanto mais tempo ela for agendada, maior a probabilidade dela esquecer ou de surgir algum outro compromisso na vida dela naquele momento, um pouco antes, que faça com que ela não priorize aquele momento de consulta. Então, a conscientização em saúde, a educação em saúde, ela vem forte aí também para resolver esse problema. E isso é lento, demanda bastante tempo. O que influencia muito se a pessoa vai a uma consulta agendada ou não, quando ela não está sentindo nada, é a percepção de saúde que ela tem. Tem pessoas que não têm nenhum problema de saúde, mas se percebem doentes. Tem pessoas que têm condições crônicas de saúde, como diabetes, hipertensão, como são doenças silenciosas, doenças que não causam sintomas, apesar de terem esse diagnóstico, elas não se percebem doentes e acreditam que não é necessário ir ao médico naquela consulta agendada. Então, como você está vendo, são fatores múltiplos que se associam aí, que se concentram nesse ponto, né? Levando o absenteísmo uma questão muito discutida no mundo todo. Doutor, e quando um paciente falta sem avisar, qual que é o impacto disso no dia a dia da UBS e na fila de quem está esperando atendimento? O atendimento médico, os contatos, né, com o usuário, com a população, com a equipe médica ou com o médico, esse contato, ele é produtor de saúde. E a gente tem muitas pessoas que precisam ser vistas de forma recorrente. Não é eu vou na unidade básica de saúde, meu problema é resolvido naquela consulta. Não, exige um acompanhamento ao longo do tempo, que a gente chama de longitudinalidade, que são doenças crônicas, condições crônicas que não têm cura, mas elas têm um cuidado. Então a atenção primária ela tem essa função de longitudinalidade, de controle de condições crônicas. Quando uma pessoa está agendada e não comparece, alguém lá que está esperando deixou de ser atendido. Então é uma responsabilidade dos dois lados, tanto de quem faz a saúde pública, de quem faz a gestão ou presta os cuidados em saúde pública, e é uma responsabilidade também do cidadão, para que ele entenda que
Se ele não for naquela consulta, terá consequências. Uma pessoa está deixando de ser atendida e ela está precisando ser atendida, né? E existe também o desperdício de verba pública, né, doutor? Com certeza, o tempo é custo, né? Sim. Então, todo o tempo que se perde na atenção primária é dinheiro, é recurso que está sendo perdido, né? Fora o impacto que tem de desassistência que isso leva. Então, é uma corresponsabilidade essa questão, é multilateral, né? Que tem que assumir sua responsabilidade. E o cidadão ter essa consciência de que é importante que ele desmarque a consulta, se ele não puder ir, para que seja remarcado num novo momento, mas confirme, se realmente ele for, confirma, se não for, colocar que não vai, porque aí a agenda pode ser reprogramada para atender pessoas que estão numa espera. Essa corresponsabilidade é cidadania. Doutor, e existe um perfil mais comum de falta? Vocês chegaram a conseguir mapear isso pela especialidade, faixa etária, tipo de unidade ou não? Sim, as pessoas, a maior parte das faltas é por esquecimento, né? A consulta está muito longe e por ter doença crônica e não sentir nada com a doença crônica. Não está apresentando nenhum sintoma na data da consulta. Fala, eu já melhorei mesmo, agora também nem vou mais. Exatamente. Então, uma pessoa que tem diabetes, a glicose no sangue dela está alta. Nem sempre tem sintomas, às vezes está alta e está normal. A pressão, está com a pressão, tem hipertensão arterial. E a pressão está alta e ela não está sentindo nada. Aí tem uma consulta marcada que ficou para algum tempo. Chega lá próximo dessa consulta, compromissos vão surgindo na vida da pessoa. Eu não estou sentindo quase nada, eu não vou. Ou até esquece que aquela data está agendada para ela fazer uma revisão da saúde dela, para serem prevenidos problemas que acontecerão mais tarde se o tratamento dela não for redirecionado, mesmo ela não estando sentindo nada naquele momento. E às vezes a pessoa pensa, é só uma falta, né? Não vai fazer diferença, uma falta só. O problema é que não é apenas uma falta. Não é apenas uma falta, é um número grande de faltas, e isso traz um impacto enorme. O principal impacto é a desassistência, né? Isso é uma barreira de acesso. Na atenção primária, nós temos 7 atributos para dizer que um serviço é atenção primária. O primeiro desses atributos é a acessibilidade, que permite o acesso do usuário ao primeiro contato com o sistema público de saúde. Não, são novos problemas que vão aparecendo, ou um mesmo problema, novos episódios de um mesmo problema. Isso é o acesso de primeiro contato, acessibilidade. Então, essas faltas, elas bloqueiam, elas consistem numa barreira de acesso. Doutor, e pela primeira vez as UBSs vão usar o WhatsApp para confirmar consultas. Como que esse sistema vai funcionar na prática? Quando ele começa a funcionar? Começa hoje, né, na UBS Centro, é um sistema piloto, existem poucos modelos no Brasil, a gente não encontra estudos assim com uma relevância ou uma quantidade de números, de dados para a gente poder dizer que funciona desse ou daquele jeito. Então são experimentais em todos os lugares. Tem estudo fora do Brasil, no Reino Unido, em Londres. Tem um estudo interessante em ambulatório de tuberculose para criança, que eles perceberam que a ligação telefônica versus comparada ao WhatsApp ou mensagem por SMS, a mensagem por SMS ou WhatsApp, ele é mais eficaz em diminuir o absenteísmo do que a ligação telefônica. Porque ninguém mais quer atender ligação hoje em dia, né? Todo mundo Exato. pensa que é telemarketing ou qualquer coisa assim, e aí ninguém mais, hoje em dia, as empresas de telemarketing acabaram com as ligações no Brasil. O telefone toca e você fala, vou esperar quem quiser falar comigo que mande uma mensagem. Exato, né? A gente tem até saudade daquele telefone antigo, né? Que a gente corria para atender quando tocava. Alguém tá ligando. Mas a gente sabia que não era ninguém tentando empurrar uma coisa pra gente, né? Ou cobrando a pessoa errada, que
é pior ainda, né? Liga cobrando. Aí você fala assim, mas esse número eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem. Aí dá 5 minutos, ligam de novo. Olha... A gente tem medo de atender ligação que você não conhece. Exato, tinha que fazer alguma coisa para acabar com isso, porque tem hora que a ligação, ela agiliza as coisas, né? Quando a gente atende. O problema é que é difícil, né? Você fala, se eu atender, eu vou perder mais. Mas enfim, voltando. E aí, esse estudo mostrou que a mensagem, ela acaba sendo mais eficaz nesse sentido. Isso, teve 3 grupos, um grupo onde usou ligação telefônica previamente para confirmar a consulta, né? Um outro grupo foi usado o WhatsApp ou SMS, mas mais WhatsApp, e um grupo que não teve intervenção nenhuma, que não fazia nada, você não confirmava a consulta. Desses 3 grupos, o que diminuiu, o que menos teve absenteísmo foi o grupo que foi avisado previamente com um lembrete de consulta por WhatsApp. Então, existem alguns estudos isolados mostrando que isso sinalizando que isso pode funcionar, né? Então, a ZAT adotou esse sistema de WhatsApp, essa empresa que fornece o WhatsApp, e que existe um número único para as unidades, para todas as unidades, e cada unidade tem 2 a 3 pontos ali com computador para que seja acessado, né, as mensagens que são enviadas, mensagens para lembrete de consulta. Claro que isso tem um potencial muito maior do que só lembrete de consulta. É possível amadurecendo para que a pessoa também ela avise que não vá a uma consulta e seja reagendada automaticamente. Por enquanto, vai ser o lembrete que vai ser enviado, é isso? Por enquanto, sim. Por enquanto é experimental, é um piloto só, né? Para a gente ver como que funciona, porque é uma novidade, sim, né? De certa forma, um pioneirismo aí. São poucos serviços que tem. Ainda não vai ter como a pessoa responder esse WhatsApp, por enquanto, é isso? Ainda não. Num segundo momento, sim. Mas num primeiro momento E aí, se ela recebe essa mensagem e ela não vai poder ir, como que ela faz? Ela liga na UBS? Não, aí ela tem que ir na UBS ou pelo agente comunitário de saúde dela, né? Entrar em contato presencial com o agente comunitário por telefone ou presencialmente ir até a UBS para poder reagendar essa consulta. Porém, é um sistema que tem bastante potencial. E então pode ser estudado a melhora da comunicação global com o paciente com o passar do tempo. Entendi. Então vão ser feitos testes, doutor, por exemplo, no primeiro momento para testar se é só apenas o esquecimento. Então, se for o esquecimento, o lembrete vai resolver esse problema. O lembrete. Então a gente vai concentrar agora numa UBS só, na UBS Centro, para ver como que funciona e fazendo o lembrete para ver se o absenteísmo já diminui. Mas isso pode prosperar, pode crescer, pode se encorpar para outras funções também, que facilitem todas as funções, facilitando a comunicação do usuário com a unidade básica de saúde que ele pertence. Mas nesse primeiro momento específico para lembrete. Tem um período específico também desse teste na UBS Centro? Período do quanto vai durar? Isso, não, antes de ser implantado nas outras. Não, nós vamos começar com o UBS Centro, vamos observar o absenteísmo. É claro que você tem que esperar aí 1 mês, 2 meses, né? Mas depende de como, se for algo que tiver boa aceitação, começar a dar certo, o mais breve possível expandir para as outras UBS também, uma vez que está dando certo naquela. Doutor, e hoje, dependendo da UBS, a espera por consulta ela chega a 2 ou 3 meses. Esse tempo pode contribuir, talvez, para a falta do paciente. Sim. E existe, além, claro, de diminuir esse absenteísmo, ou que as pessoas desmarquem a consulta e abram espaço para outra pessoa, tem alguma estratégia ou plano da ZAT para reduzir esse tempo de espera? Bom, o plano, a solução sólida para isso, que é realmente o mundo ideal, é que existam mais equipes de saúde da família para atender a população. Então, nós temos hoje 46 equipes de saúde da família, um consultório de rua, e as outras 45 equipes elas estão distribuídas nas 20 unidades básicas de saúde que tem no município. A população, nos últimos 10, 15 anos, ela cresceu muito, perifericamente, de forma vertical também, em prédios. Não houve uma adequação do número de equipes de saúde da família para o crescimento populacional.
Então existe um gap aí que certamente é o que mais reflete nessa desassistência ou nessa demora para marcar uma consulta. Então nós precisamos urgentemente de mais equipes de saúde da família, mas a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, ela está junto ao Ministério solicitando que venham mais equipes, porque não depende da ZAT. Agora, a curto prazo, além do WhatsApp, a ZAT conseguiu, junto à Secretaria, contratação que não estava no plano de trabalho, contratação de mais 2 médicos para dar um reforço para a gente também atuar na redução, na mitigação desse tempo de espera. Mas a solução sólida mesmo, a solução que vai trazer uma atenção primária resolutiva, com mais acessibilidade, maior acesso das pessoas, é a expansão do número de equipes de saúde da família que fazem a atenção primária acontecer. Doutor, e vocês notaram um aumento no número de pessoas que estão procurando as unidades básicas de saúde depois que vocês assumiram? Sim, a gente vê um número grande de pessoas na unidade Umuarama 1, que tem a residência médica de saúde da família, né? Nós fizemos um fechamento do primeiro ano da residência. A residência é uma pós-graduação em saúde da família. Atualmente são 2 médicos que estão fazendo a residência, entraram mais 2, esse ano serão 4 médicos, né? Então teve um aumento do diagnóstico de hipertensão arterial de em torno de 300 pessoas para quase 400, de diabetes também, um aumento no número de atendimento de gestantes. Não é que a prevalência de hipertensão e diabetes aumentou nesse período, que é um período muito curto, mas é porque houve uma busca ativa maior dessas pessoas que têm essas doenças, digo hipertensão e diabetes, mas que não têm sintomas e que levam suas vidas normalmente no dia a dia. Elas vão procurar médico quando já estão com uma complicação, né? Ou perdeu uma visão, ou uma ferida abre na perna, num sara, no pé, ou o rim parou de funcionar, ou tiveram um infarto. Todas esses desfechos ruins, eles podem ser evitados se o tratamento for, a intervenção for precoce, né? Então essa busca ativa no território, ela é super importante. E lá no Umuarama 1, das coisas que aconteceu foi isso, com a residência médica. Um número maior de equipes também vai fazer com que essa busca ativa aumente, mas a gente viu sim um aumento em geral na cidade. Na procura, né? Na procura, sim. Doutor, e em relação aos exames, vocês praticamente conseguiram zerar a fila de espera dos exames na atenção primária? Sim. Essa parceria com os laboratórios está sendo bem sucedida? Tá sendo bem sucedida, porque todos os laboratórios da cidade foram convidados, né? A maioria quiseram participar, estão participando, então foi uma abertura democrática aí para todos os laboratórios prestarem serviços também. E a questão de exames complementares na atenção primária também é complexa, porque nas equipes de atenção primária do país em geral, a gente for olhar a literatura, ela mostra que excessos de exames são solicitados. Nos convênios também, né? Não só na saúde pública. Então, o médico, em geral, no mundo todo isso, não é só aqui em Araçatuba, ele pede muito mais exame do que é necessário para fornecer saúde para uma pessoa. E a pessoa, quem está procurando o serviço de saúde, de maneira geral também, ele acredita que quanto mais exames ele fizer, mais saúde ele vai ter. E nem sempre segue essa lógica. Muitas vezes, todo exame ele tem o seu falso positivo, seu percentual de falso positivo. Então, muitas vezes, vem exames que não precisariam ter sido solicitados e vem uma positividade, mas a pessoa não tem aquela doença. E o contrário também. Tem os falsos negativos. Muitas vezes a pessoa tem uma doença, é pedido um exame, mas ele não mostra aquela doença, ele dá negativo para aquela doença. Então, como solucionar isso? Nós temos que dar muito valor para a avaliação clínica. A anamnese, que é a entrevista médica estruturada, tecnicamente estruturada, complementada pelo exame físico e depois os exames laboratoriais para poder tentar fechar ou diminuir as hipóteses diagnósticas ou tomar uma decisão para determinado tratamento.
Então, isso diminuiu essa quantidade de exames que eram solicitados, mas não eram necessários. Nós analisamos isso no começo. Isso é um desperdício de recurso também. Então, os médicos da atenção primária hoje, eles estão... a orientação que eles priorizem a pessoa, a consulta médica, a avaliação médica, clínica, pessoa com pessoa, a interação, né, o exame físico e enxuto em relação a exames laboratoriais, para que o recurso seja utilizado, mas não em excesso. O excesso de recurso, o sistema de saúde ele já trabalha no limite, né, em termos de recurso. E o excesso de recursos ele pode se reverter em procedimentos desnecessários para o paciente, medicações desnecessárias para aquele paciente. Doutor, mas para fazer essa consulta, essa anamnese, esse exame com mais cuidado, mais ouvir melhor, a gente tem que pensar, a gente não está falando também só de Araçatuba, mas é que culturalmente... Infelizmente, a gente chamava postos de saúde nas UBSs, o atendimento não era assim. A escuta ativa do médico era bem complicada, ele ia lá, ouvia simplesmente a queixa do paciente. Tem médicos, a gente sabe até aqui em Araçatuba, que mal, desculpa usar essa expressão, olha na cara do paciente, vai lá, prescreve alguma coisa, não explica nada, o paciente sai dali descontente, confuso, não entende o que tem, não entende o que é o tratamento. Como que vocês estão fazendo para mudar isso também? Sim, educação e saúde. E é o que você falou, é cultural. É cultural que porque está no SUS, então é rápido. Se for particular, uma consulta paga particular, não, aí é uma consulta diferente. Então não pode existir essa diferença. Mas essas mudanças culturais, elas são lentas. A gente só muda com trabalho de educação em saúde. Então, por isso, tem uma educação permanente, né? Para que os médicos, enfermeiros, eles se aprofundem mais nos temas de saúde, conheçam mais os temas de saúde e a instalação cultural, né? A mudança cultural paradigmática aí de abordagem na atenção primária. Sair do modelo, que a tendência é o modelo queixa-conduta, esse modelo ele é falho. Esse modelo ele não é para ser usado na atenção primária, mas infelizmente ele é usado, mas é uma anomalia isso. Então, o que o senhor tem? Eu tenho dor de cabeça, então eu tomo isso aqui, vai embora. Isso não é atenção primária. A gente precisa de recursos para fazer uma consulta digna, uma consulta aí que no mínimo, uma consulta muito bem feita de primeira vez, ela demora 30 minutos. É claro que um retorno, quando eu já conheço bem aquele paciente, é mais rápido, mas uma primeira consulta que eu nunca vi aquela pessoa, eu tenho que fazer uma entrevista estruturada, ela tem que deitar na maca, eu tenho que fazer o exame físico dela, eu tenho que ver todos os remédios que ela está tomando para ver se um combina com o outro, tenho que fazer orientações, então isso demanda tempo. Outra questão importante é que existem outros profissionais na atenção primária que têm um potencial enorme de produzir saúde para as pessoas, que é o enfermeiro, e o enfermeiro tem a sua consulta de enfermagem, é o farmacêutico, ele tem o farmacêutico clínico, que ele tem a sua consulta também de farmácia, a EMULT, que são profissionais que dão apoio à atenção primária, onde tem o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo. É claro que não tem uma EMULT por UBS, né? Um EMULT que serve várias UBSs, mas é um apoio. Então, doutor, essa equipe... Não, pode concluir. Essa equipe toda, pensando em atenção primária, funcionando como atenção primária, é que vai diminuir esse tempo de espera, aumentando o acesso por mais acessibilidade. E quem tiver um atendimento que acredita que não foi adequado, pode reclamar também. A ZAT faz avaliação do atendimento, sem tem dúvida. QR Code ali em todas as UBS que você já abre ali e avalia. Sim, tem uns canais de comunicação, né, os QR Codes que ela pode colocar e avaliar, tanto tecer elogios como críticas importantes. E muito interessante um trabalho que a Faculdade de Medicina, os alunos da Faculdade de Medicina estão desenvolvendo, de questionários validados, é uma ferramenta que chama PCA Tool, é uma ferramenta internacional
foi validada para a população brasileira em 2020 e ela tem várias questões para vários profissionais de saúde, inclusive para o usuário, né? E já está em andamento, tem uma primeira fase do projeto que foi finalizada, que vai nos dizer mais sobre a qualidade da atenção primária também. Então, quando tiver esses dados, volte aqui para compartilhar com a gente, por favor. Mais prazer. uma vez, doutor, muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Nós recebemos aqui o doutor Ângelo Giacomossi, ele é coordenador médico da ZAT Saúde, veio falar sobre as faltas às consultas nas UBSs e o que a ZAT está fazendo para resolver esse problema. Vai instalar, está implantando o aviso da consulta por mensagem no WhatsApp. Agora são 7h58, a gente fica por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Nelore Corretora